Podes, por favor, publicar a minha história com identidade escondida? Quero que outras mulheres saibam disto porque vim aqui para falar com outras mulheres, especialmente aquelas que deram à luz e que, depois de terem os filhos com os maridos, acabam por se separar. Há algumas coisas que quero que elas saibam e entenderem para aprenderem com a minha própria história. No final do dia, mesmo que a minha ex-mulher tenha chorado, dizendo que não sabia que isto ia acontecer aos nossos filhos, eu disse-lhe que a culpa era dela porque pensava que estava a punir-me. Mas o que ela não sabia era que me estava a colocar numa situação em que acabei por proteger uma mulher que nem sabia que estava a abusar dos nossos filhos, porque pensava que, ao eu ter seguido em frente com a minha vida, os nossos filhos deveriam sofrer e só queria ver-me a sofrer, sem saber que também estava a fazer os próprios filhos sofrerem. Portanto, cada mulher no teu canal deve ouvir a minha confissão para aprender e saber que estas coisas acontecem. E acontece de tal maneira que nem acreditarás que essa pessoa que trouxe para a minha vida estava apenas ali para abusar dos meus filhos. E nós, como homens, muitas vezes estamos a trabalhar e nem sabemos que alguma das mulheres que escolhemos depois do divórcio estão a fazer isso aos nossos filhos. Os meus filhos ficaram muito traumatizados. Isso ainda me afeta hoje. A minha história começou quando ainda estava no ZIM. Estava a trabalhar e eu e a minha esposa começamos a discutir muito. Sempre que discutíamos, separávamos. Mas como amava muito a minha mulher, continuei a ficar com ela até perceber que ela não queria este casamento. Estava apenas ali para me usar. Ela pedia desculpas e voltava a trair-me. Então decidi deixar isso para trás. Foi muito doloroso saber que a minha esposa estava a ter relações com o meu próprio primo. Quando os apanhei em flagrante, pediram desculpas, mas ainda assim eram vistos juntos e mostravam a todos que estavam apaixonados. Vim para a África do Sul sem nada. Era um homem de coração partido. Para ser sincero, quando cheguei à África do Sul, o que queria era cometer suicídio. Queria que o rio Limpopo me levasse para ser comido por crocodilos. Queria que as pessoas pensassem que estava a desfrutar da minha vida na África do Sul. No entanto, tinha cometido suicídio no Limpopo. Quando cheguei, o rio não me levou como pensei que iria. Atravessei o rio e vim para a África do Sul. Quando cheguei à África do Sul, comecei a trabalhar numa outra quinta em Lop e depois mudei-me para Johannesburg, onde comecei a trabalhar. Quando trabalhava, o homem para quem estava a trabalhar, incentivou-me de tal forma que acabei por conduzir caminhões. Era um homem branco. Ele tinha uma casa de hóspedes. Ele sempre tinha problemas. Era por isso que o seu negócio não estava a ser bem sucedido. Os seus trabalhadores, o que faziam? Trabalhavam de 1 a 31. Eram trabalhadores novos. Depois de os pagar, passavam 1 ou 2 semanas sem aparecer no trabalho. Quando viam que o dinheiro que tinham recebido já tinha acabado, voltavam ao trabalho. Assim, o seu albergue não funcionava. A casa de hóspedes estava a ter prejuízo porque não tinha pessoas em quem pudesse confiar. Foi nessa altura que entrei na história. Quando entrei, ajudei-o a reestruturar toda a empresa e ele começou a funcionar com sucesso. Ele acabou por comprar algumas quintas. Ele gostava muito de mim. Este homem acabei por conduzir caminhões. Enquanto ainda trabalhava para ele, conheci outra mulher. Mais tarde se tornou a minha esposa e a mulher pela qual fui preso devido ao abuso que estava a fazer
aos meus filhos. Conhecia, apaixonamos-nos. Eu amava porque era muito boa e a planear. As finanças estavam a correr muito bem. Depois fomos ao Zim e a minha ex-mulher viu-nos. Tinha um carro que compramos. Ela ficou muito ciumenta por causa disso e veio à casa dos meus pais porque eu e a minha ex-mulher crescemos e vivemos na mesma rua. Ela veio com os filhos e deixou-os. Disse às pessoas que esta mulher agora tinha levado o meu marido, embora ela tivesse casada. Eu nem reclamei, mas ela disse que esta mulher havia roubado o meu marido. Se ela estava a desfrutar do dinheiro do meu marido, então também precisa de assumir a responsabilidade de cuidar dos filhos do meu marido. Não tenho tempo para perder a cuidar das crianças. Também quero ser livre. Então, ela abandonou os 3 filhos que tínhamos juntos e eu fiquei sem opção. Voltamos para a África do Sul e eu levei os meus filhos depois de ter falado com a minha segunda mulher e ela fingiu que estava feliz por estar com os nossos filhos. Sabes como as crianças são? Às vezes podem ser muito tranquilas. Eu não sabia que ela os estava a punir sempre que se portavam mal. Como eu estava sempre na estrada, nem sabia que os meus filhos estavam a ser abusados. A primeira vez que vi um sinal vermelho foi quando voltei a casa. Levei o meu filho à loja, o mais pequeno, e de 3 anos, e vi que ele tinha bolhas nas pernas. Perguntei-lhe o que se passava e ele disse-me que tinha estado perto do aquecedor. O que eu não sabia era que sempre que se portava mal, a madrasta fazia-os ficar em frente ao aquecedor, batendo-lhes e se queixassem que estavam a ficar muito quente, elas batiam mais. Assim, os meus filhos eram sempre punidos e nunca me diziam o que acontecia quando eu não estava por perto. Comecei a sair com outra mulher súbito. Esta a atrair a minha segunda mulher. Estava a atrair a minha segunda mulher com essa mulher súbito. Então, essa mulher continuava a dizer-me que os meus filhos estavam a ser abusados, pois eu estava a sair com ela e ela sabia que eu tinha uma esposa. Pensei que ela estava apenas a ser ciumenta. Sabes como as mulheres são? Eu sempre te disse que pensava que ela estava apenas ciumenta porque achava que eu passava mais tempo com a minha mulher. É apenas ciúmes. É normal. Eu não queria acreditar. Um dia, quando eu estava na casa dela, ela disse: Então, achas que estou realmente ciumenta e que te digo mentiras que os teus filhos estão sempre a ser abusados quando não estás por perto? Depois, deu-me o telefone e disse: Vê este vídeo. Eu vi o vídeo. Foi muito doloroso. A minha mulher tinha sido filmada secretamente pela minha namorada enquanto eu estava a bater nos filhos. Eles estavam em fila. O que me feriu foi o de 3 anos. Ela estava a ser espancada de tal forma que a irmã começou a chorar e levantou o seu irmão porque ele não conseguia parar de chorar. Assim, a minha filha mais velha estava a ser espancada enquanto segurava o irmão e tentar fazê-lo calar. Quanto mais ele chorava, mais ela era espancada. Foi muito doloroso. Fiquei de coração partido e emocional. Fui confrontar a minha mulher. Foi nessa altura que percebi que ela não me amava. Ela chamou todos os irmãos dela que viviam na zona onde estávamos. Eu tinha trazido todos para a África do Sul. A família toda dela. Eles vieram e disseram-me que a irmã delas já não me amava e que queria ficar com todos os bens que tínhamos juntos. Ela levou o carro, levou tudo. Até chamaram o meu chefe porque costumávamos fazer negócios no trabalho. Contaram-lhe tudo o que eu estava a fazer.
Fui despedido e ali mesmo. E esse foi o fim da história. Fiz esta mulher ser presa por causa do que fez. Ela saiu da prisão este ano, em fevereiro, portanto vim aqui. Quero apenas avisar as outras mulheres que, quando se separarem do marido, não tentem puni-lo, deixando os filhos com ele, porque o marido pode não ser capaz de proteger os filhos. Se ele se casar com uma mulher abusiva que odeia os filhos, ela irá sempre abusar deles à vontade, porque passará a maior parte do tempo com os filhos. Portanto, deixar os filhos não é uma solução. Esta é a minha própria confissão. Espero que outras mulheres lá fora aprendam. Mostrei o vídeo à minha mulher quando voltei ao vizinho e disse: Vês, isto é o que a minha segunda mulher estava a fazer aos filhos que deixaste e pensaste que estavas a punir-me. Ela chorou e disse: Vou guardar este vídeo. Quero mostrá-lo aos filhos quando forem grandes. Caros ouvintes, essa foi a mensagem que nos foi enviada para o nosso irmão. Vamos tentar falar com ele na seção dos comentários. Até o próximo vídeo.